Paz, irmãos. Cadê os jovens e os adolescentes? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. É apenas algo que me veio ao coração durante o tempo aqui da reunião de Partir do Pão. Apenas para considerarmos aí diante do Senhor com a sua ajuda. Primeira Coríntios capítulo 11, verso 23. Senhor, nós colocamos aqui a Tua palavra que está diante dos nossos olhos e ela foi inspirada pelo Senhor. Tua palavra é muito clara, como diz que nunca jamais nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso reconhecemos a Sua palavra como ela é, santa e proveniente da pessoa do Senhor. E pedimos a Ti, nas Tuas misericórdias, debaixo do Seu sangue, que o Senhor nos ajude a poder entrar no sentimento daquilo que está aqui nesse texto, Senhor, e nos conduzir, além da letra, à Tua santíssima pessoa. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de cada um de nós, e por meio da Sua palavra, o Senhor possa nos conduzir a acharmos descanso em nossas almas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz o seguinte: palavras do apóstolo Paulo, guardadas através dos séculos, para que chegasse a nós, para que nós possamos também, como recebemos do Senhor através do nosso irmão, possamos praticá-la de acordo com aquilo que o Senhor nos deu com essa finalidade. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Verso 26 é o centro do assunto, pelo menos do que está no meu coração, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor nos deu a oportunidade nessa manhã de nós partirmos o pão e anunciarmos essa realidade, proclamarmos essa realidade da morte do Senhor até a sua vinda. Paulo diz algo interessante no texto de Romanos capítulo 12. Ele fala sobre apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ele diz assim, que é o vosso culto racional, o vosso culto inteligente, ou culto que tem a ver com a realidade daquilo que falamos, daquilo que praticamos com aquilo que nós estamos falando. Então, culto inteligente, preste bastante atenção nessa palavra, culto racional, culto inteligente. Então, quando nós estamos reunidos para partir o pão, debaixo da graça do Senhor, debaixo da unção e direção do Espírito Santo, nós precisamos sempre cingir a nossa mente e perceber que de uma maneira muito simples e clara, o Espírito Santo quer nos conduzir pelas Escrituras e pela realidade daquilo que estamos fazendo nesse exato momento. Então nós acabamos de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Eu vou precisar da ajuda dos irmãos e depois eu vou enfatizar essa necessidade de sermos ajudados, encorajados mutuamente. Se eu for falar de uma história
Se eu for falar de um assunto, se eu for falar de algo que aconteceu, eu preciso da base, pelo menos lógica, daquilo que aquilo que aconteceu, da história. Eu não começo mais ou menos assim, não, fulano casou. Mas tem toda uma história para chegar até aquele dia do casamento. Aqui também, quando nós lemos esse texto, principalmente o versículo 26, e Paulo diz que recebeu do Senhor, ele diz: todas as vezes que nós comemos este pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas nós sabemos claramente que, olhando para as Escrituras, o assunto da morte do Senhor não começou propriamente no dia que Ele morreu. Tem toda uma história por detrás desse assunto. Tem a vontade do Pai, tem o amor do Pai, tem a disponibilidade do coração do seu Filho em direção a esse assunto, tem a encarnação do Verbo, tem o nascimento através de uma virgem do Verbo, tem o tabernacular do Verbo, tem uma vida escondida do Verbo, até chegar aquele momento na Páscoa, onde o Senhor se ofereceu, porque ninguém poderia tirar a sua vida, mas espontaneamente o Senhor ofereceu sua vida por nós. E é interessante perceber que na reunião de partir do pão, se os irmãos já prestaram atenção, se os irmãos estão conectados, podemos assim dizer, com o que o Espírito Santo está trazendo, há todo um enredo, há toda uma trama, há toda uma história que está sendo construída desde a morte até a vinda do Senhor. Algumas vezes nós começamos essa reunião falando de ressurreição, mas ressurreição é depois da morte do Senhor. Algumas vezes falamos dessa reunião com glorificação, mas a glorificação é depois da ressurreição. E algumas vezes falamos da vinda do Senhor no início da reunião, enquanto na verdade precisamos falar da morte do Senhor no início da reunião. Então vamos pegar um texto no Velho Testamento, em Levítico capítulo 23, que ele vai dar base para nós com relação ao anúncio da morte do Senhor até que Ele venha. É apenas um sentimento simples, mas eu penso que pode falar ao nosso coração. Levítico, capítulo 23. E cada uma dessas palavras que estão aqui, irmãos, tem a ver com a nossa maneira de nos portarmos nessa reunião. E como temos falado ao longo do tempo, é a reunião mais importante da igreja. Alguns irmãos dizem que a reunião mais importante é a pregação do Evangelho, outros dizem que é a reunião de oração. Mas se nós formos ver à luz das Escrituras, essa é uma reunião instituída pelo próprio Senhor. Então tem um peso muito maior do que as outras reuniões que também foram estabelecidas ao longo do contexto aqui bíblico. Reunião de oração, reunião de pregação do Evangelho, reuniões de exercício dos dons, como temos lá em 1 Coríntios 14, e outras reuniões concernentes ao assunto da vida espiritual. Mas a reunião de partir do pão, ela foi estabelecida pelo próprio Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e deu graças. Na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o cálice e deu graças. E além de ter dado graças pelo pão e pelo cálice, um apontando claramente para a realidade da sua obra, do seu corpo ser rasgado na cruz, e a outra do seu sangue derramado em favor das nossas vidas, para a remissão dos nossos pecados, naquele dia que o Senhor fez isso, Ele cantou um hino. E tendo cantado um hino, depois daquele cenário ali produzido pelo próprio Senhor, o Senhor, um pouco depois, é levado para o Getsemane, e a gente já sabe o que é que vai acontecer. A reunião de partir do pão é muito importante, que nós estamos revivendo e contando a história daquilo que aconteceu com a própria pessoa do Senhor e os benefícios que essa obra traz para as nossas vidas. Em Levítico capítulo 23, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas no 7º será o sábado do descanso solene.
santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. E é interessante que se fosse eu que escrevesse, eu removeria esse texto, mas como não foi eu, então está aqui para a nossa apreciação. Eu entraria logo no versículo 4 e diria assim, são estas as festas fixas do Senhor, são santas convocações, vocês têm que proclamar no seu tempo determinado. E aí o Senhor começa a falar sobre a questão da Páscoa. Mas é interessante entrarmos aqui nesses primeiros versículos, nesses 3 primeiros versículos, e percebermos o seguinte: nessa reunião de partir do pão, que nós estamos contando o que vamos ler aqui, a disposição do nosso coração diante do Senhor deve ser essa, deve ser uma assembleia, uma santa convocação solene. E muitas vezes nós não vimos para a reunião com essa solenidade no nosso coração. Nós chegamos atrasados, muitas vezes nós priorizamos o nosso lazer, priorizamos os nossos privilégios, priorizamos muitas coisas, abrimos os sacos de bolacha no meio da reunião, mastigamos no meio da reunião, ficamos conversando lá fora como se a reunião não estivesse acontecendo. Muitas vezes nós estamos aqui, mas enquanto a reunião está acontecendo, nós estamos lendo alguma literatura ou lendo a Bíblia num contexto completamente diferente. Estamos aqui, mas o nosso coração está bem distante, bem longe, e de alguma maneira estamos dizendo para o Senhor que nos assiste e conhece o nosso coração que o que estamos fazendo não é uma santa convocação. Nós acabamos de cantar aqui, impressionante, como realmente devemos ter essa atitude que o nosso irmão Aurélio falou. Quando nós assistimos os filmes aí épicos, daquela época lá dos reis, ou assistimos aí alguma novela aí que está passando, por exemplo, repetindo a Nabucodonosor, o Rico e Lázaro, eles colocaram esse contexto interessante, mas todas as vezes que aquelas pessoas se apresentam na sala do rei, na presença do rei, o que é que eles fazem? Vocês podem me ajudar, irmão, não tem problema nenhum não. O que é que eles fazem? Reverência. Você entraria no palácio de Buckingham, na presença da rainha da Inglaterra, com um pacote de bolacha na mão comendo? Ou você iria de bermuda para ver a rainha da Inglaterra? Ou você chegaria sem compostura? Você seria barrado, nós seríamos barrados. Mas nós achamos, porque esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o nosso Pai, e de fato é, Ele nos apresentou na verdade ao Pai Celestial, que nós podemos fazer o que nós queremos nessa reunião, e está tudo muito bem. Se as palavras que estão aqui, elas precisam falar ao nosso coração e vão falar da reunião de partir do pão em cada aspecto dessas festas que estamos aqui, o Senhor chama a atenção que são festas fixas. A gente vai entender isso quando o Senhor diz assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então a festa fixa é algo solene que acontece todos os domingos, faça chuva ou faça sol, quer eu esteja aqui ou você não esteja, em algum lugar deste mundo alguém está fazendo o quê? Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Mas aqui está dizendo que deve ser uma assembleia solene, deve ter solenidade. Você não pode, nós não podemos chegar aqui de qualquer maneira, irmãos. Não devemos ter uma outra atenção em um outro lugar ou em alguma outra pessoa, mas a nossa atenção precisa ser voltada para o Senhor. E de alguma maneira nós percebermos que diante do trono, o Senhor estabeleceu alguém para reger aquilo que acontece diante do trono, e essa pessoa é o Espírito Santo. Então os nossos olhos deveriam estar virados para a pessoa do Espírito Santo, para que ele pudesse
de alguma maneira nos dando a entender, na intuição do nosso espírito, na palavra de cada irmão, na proclamação de cada irmão, no louvor, possamos perceber o seguinte: isso procede do Senhor ou isso não procede do Senhor? E de alguma maneira nós temos agora, vamos percebendo a direção de Deus no que está acontecendo no meio da reunião. Algumas vezes eu não entendo, irmãos, a reunião está pegando fogo e alguns irmãos estão calados, como se nada tivesse acontecendo. A reunião está lá no terceiro céu e eu estou lendo a Bíblia. Claro que cada um de nós tem momentos difíceis, mas toda reunião estamos vivendo essa situação? Toda reunião? Então, no versículo 3, o Senhor diz assim: 6 dias trabalhareis, está falando com relação à nossa semana, mas no sétimo, o Espírito Santo fez questão de fazer uma redundância aqui através de Moisés. Será o sábado do descanso solene, ou seja, sábado significa descanso, então será o descanso do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então as festas que o Espírito Santo está aplicando para nós, que nós entramos nessas festas, sabe como é da maneira que entramos nessas festas? No descanso. Nós não entramos fazendo nada, mas nós entramos nessas festas descansando. Quando o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, Ele disse assim: vinde a mim todos vós estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E depois Ele muda o verbo e diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Tudo, irmãos, na vida cristã tem a ver com daquilo que o Senhor realizou, e nós entramos apenas pela fé, como Marcelinho lembrou bem, o capítulo 11 do livro de Hebreus. Quando eu e você fomos chamados, já estava tudo pronto? Ou você tem que fazer alguma coisa? Já estava tudo pronto, irmãos. Nós apenas entramos. O Senhor restaurou a terra, no 6º dia criou o homem, e no 7º dia, qual é o primeiro dia do homem? 7º dia, irmão, não tenha medo não. O primeiro dia do homem, o 7º dia sobre a face da terra é feriado, é descanso. Nós entramos nessa terra e o Senhor preparou tudo o que precisava preparar, e nós entramos justamente no primeiro dia da nossa vida sobre a face da terra. Nós entramos no descanso. Quando nós entramos aqui nesses textos, eu não vou me deter por causa do tempo, mas cada uma dessas festas, cada uma dessas realidades tem a ver com a pessoa de Cristo, e em cada uma delas você pode dizer no seu coração, ou como você quiser falar, ou como você quiser se expressar, você pode dizer assim: eu descanso. Então, quando nós chegamos no versículo 5, diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos, ou ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Por que não tem que fazer nenhuma obra servil? Porque já está tudo pronto. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 7, pegar rapidinho com os irmãos, 1 Coríntios capítulo 7, e ele vai falar Paulo vai falar dessas duas festas, 5:7. Ele diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. O que é o pão ázimo? Pão que nós comemos há pouco, não é um pão sem fermento? Então ele está dizendo aqui que precisamos lançar fora o fermento, porque nós somos nova massa, somos de fato sem fermento. E ele continua, no mesmo texto, o Espírito Santo usa Paulo para encaixar as duas realidades. Ele diz assim: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi
imolado, você tem Páscoa e pães ázimos no mesmo lugar. E você vai ver que, segundo as Escrituras aqui, segundo o que o Senhor está falando para nós, diz, versículo 6 do livro de Levítico, capítulo 23, diz assim: e aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos. Páscoa, quando acontece a Páscoa, acontece os ázimos. Irmãos, Cristo é a nossa Páscoa. Você pode liberar, irmão, seu espírito aí. Você pode abrir sua boca e pode crer que isso é realidade. Cristo é a nossa Páscoa. E o que é que você faz quando Cristo é a sua Páscoa? Descansa, isso. Então, se Cristo é a minha Páscoa, se Cristo é a nossa Páscoa, o que é que eu faço? Irmãos, por favor, me ajudem, irmão. O que é que nós fazemos? Se Cristo é a nossa Páscoa, o que é que temos que fazer? Descansamos. Nós entramos na realidade do partir do pão, aí diz assim: anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então Cristo é o nosso descanso, Ele é a nossa Páscoa. Não fomos nós que fomos imolados, não fomos nós que colocamos o sangue nos umbrais da nossa vida, alguém fez isso por nós. Se você, irmãos, está carecendo de Cristo como a sua Páscoa, esse é o exato momento. A morte já passou por cima de você, não lhe toca mais. E se você está com fome, tem um cordeiro, irmão, pronto, sacrificado com ervas amargas, prontinho para você comer. E toda vez que nós comemos, dá uma vontade de quê? Não. Dá vontade de descansar, irmão. Então, Cristo, nossa Páscoa, o que é que nós fazemos com a Páscoa? Descansamos. Cristo como nosso pão ázimo, o que é que nós fazemos com Cristo como nosso pão ázimo? Nós comemos, o que é que nós fazemos? Descansamos. Ázimo vai falar de uma semana, irmãos, em santidade diante do Senhor. Não é por nossa força, não é por nossa luta, não é por nossa mente, não é porque você lê a Bíblia, não é porque você se consagrou, não é porque você está fazendo muitas coisas, ninguém está vendo, mas você está jejuando e orando. Não é porque você está pregando o Evangelho, mas pelo fato de que Cristo de fato é os nossos ázimos, Cristo de fato é a nossa santidade. E o que é que nós precisamos, irmãos? Tomar. Se é pão ázimo, o que é que você tem que fazer? Comer. E o que é que você, quando come, o que é que você faz? Descansa. Me ajudem, por favor, irmão. Então, Cristo nossa Páscoa, nós comemos e descansamos. Cristo nosso ázimo, nós também comemos e descansamos. Vamos lá. Versículo 9. Nós entramos numa outra festa e estamos falando também da reunião de partir do pão. Primícias. Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Primícias, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Verso 20, para contextualizar e ficar melhor para o entendimento. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias de quem? Dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem,
Cristo, não tem vírgula aí, Cristo primícias. E é interessante que o Espírito Santo faz questão de dizer o seguinte: este moverá o molho perante o Senhor. O molho do quê? Das primícias, para que sejais aceitos. Qual é a prova da nossa justificação? Você se lembra? A ressurreição. Então, para que nós sejamos aceitos, Cristo precisava ressuscitar. Amém? Então, se você quer viver, se eu quero viver uma vida de ressurreição, o que é que eu preciso fazer? Descansar em quê? De que Cristo é as primícias. E é interessante que quando aquelas irmãs estavam ali, em especial a Maria Madalena estava lá, e se encontrou com o Senhor, eu acho esse é um dos encontros mais bonitos e perfeitos que tem nas Escrituras. Porque o diabo, ele tentou a Eva, seduziu e conseguiu seu objetivo. O Senhor deu uma promessa naquele momento ali, após a queda, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Por uma virgem, o Salvador entrou nesse mundo. E no dia da ressurreição, na cabeça de muitos teólogos, aquela mulher que vivia aquela vida não deveria estar lá. Mas ela contempla o Senhor como primícias. Assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, seja a morte que ela tenha provado, o Senhor está dizendo para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. Então, quer que se nós estamos mortos, nós podemos experimentar Cristo como o quê? Como primícias. Primícias está falando da ressurreição dos mortos. Então, se você está morto, se eu estou morto, eu tenho que dizer: Senhor, eu quero Cristo como primícias, porque Cristo como primícias é a prova de que eu sou justificado, mas também é um descanso para mim. Com Cristo eu também fui ressuscitado. Não é verdade isso? Pode tomar pela fé, irmãos. Pode tomar pela fé mesmo. Você pode estar morto, mortinho da Silva, pode ter 4 dias que você já está fedendo, mas o Senhor é primícias, o Senhor é a ressurreição e a vida, e nós podemos experimentar dessa realidade e descansar neste fato: Cristo é a nossa primícia. Mas não somente isso, você também tem Pentecostes. Gostaria de ler João capítulo 7, versículo 36, que é um texto que já tenho lido aí com os irmãos algumas vezes. João capítulo 7, versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, e é interessante que esse dia da festa aqui, o último dia, é a festa dos tabernáculos. Levantou-se Jesus, e no texto na Bíblia King James diz que ele levantou em planto, e ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda o quê? Glorificado. Então, quando nós chegamos em Atos capítulo 2, vamos lá para Atos capítulo 2, no versículo 16 diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Cristo, aqui apontado no dia de Pentecoste, Cristo glorificado.
Se Cristo não fosse glorificado, o Espírito Santo não poderia vir. Mas como ele foi glorificado, João vai dizer para nós que o Espírito Santo ele vem da parte do Pai e também vem da parte do Senhor. Tanto o Pai como também o Senhor Jesus Cristo enviou o Espírito Santo. E por esse Espírito que testifica com o nosso Espírito, e muitas vezes o diabo quer nos enganar, encher nossa cabeça dizendo que a gente não é filho, mas o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E não importa o que aconteça com a nossa vida, Deus não está brincando de filiação. Uma vez que Ele coloca o seu Espírito em nossas vidas, no dia que se nós cairmos, o Senhor nos guarde, Ele não retira o seu Espírito de nós, mas Ele continua lá, testificando. Por exemplo, nossa irmã Antônia tem 3 filhos. Daqui mais ou menos a 50 anos, nossa irmã partirá. Mas aí, ela partindo, Ezequiel, Eva e Arlete vão deixar de ser filho dela? Não. Daqui a 200 anos, esperamos em Deus que cada um de nós esteja reinando no milênio. Diz amém, irmão. Amém. Aí você diz assim: eu não tenho esperança. Meu irmão, eu tenho esperança. Sabe por quê? Minha esperança não sou eu. Nós temos uma viva esperança. O Senhor é a nossa esperança. E Ele que falou, que diz assim: ó, eu comecei a boa obra e vou o quê? Completá-la. Então o que é que nós precisamos fazer? Crer. Então daqui a 200 anos, nossa irmã já partiu, já está lá no paraíso, está lá tomando um banho de cachoeira transparente, comendo frutas que a doçura, irmãos, não se iguala a nada que temos aqui, sem dor, sem morte, sem aflição, sem luta, sem pecado, sem demônio, sem diabo, sem nada. Mas vai deixar de ser mãe de Ezequiel? Não vai deixar não, irmãos. Mas lá todos nós seremos irmãos. Glória a Deus, graças a Deus, todos nós seremos irmãos. Então, no dia de Pentecostes, porque o Senhor foi glorificado, o Senhor enviou o Espírito Santo, como diz as Escrituras, o texto de João que acabamos de ler. Então, Pentecostes nada mais é do que Cristo glorificado. Quando nós avançamos um pouco mais, nós temos aqui trombetas no versículo 23, que diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra, de novo, ó, que coisa maravilhosa, nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Irmão, pregar o Evangelho, isso aqui está falando de Cristo como trombeta, é Cristo anunciado. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo 3, verso 16. Diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Você pode substituir, irmãos, claramente aquele aqui por Deus. Deus que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Irmãos, a trombeta fala de Cristo anunciado. 2 trombetas. Os irmãos lembram que para o povo marchar, o povo descansar, 2 trombetas eram necessárias. Alguns irmãos dizem aqui, na figura lá do Velho Testamento, que essas 2 trombetas têm a ver com o anúncio de Pedro. Primeiro, no dia de Pentecostes, levantou Pedro, e Pedro trocou a trombeta aos judeus. Mas na casa de Cornélio, Pedro trocou a trombeta aos gentios. E aí estamos aqui, irmãos, pela misericórdia de Deus. Então, se nós queremos, irmãos, viver o Evangelho, esse é o mais importante.
Porque pregar o Evangelho é o resultado de viver o Evangelho. Nós precisamos de entrar nessa realidade de Cristo como trombeta, ou Cristo como um anúncio, ou seja, nossa vida precisa entrar nesse descanso. Amém? Nós temos aqui também o dia da expiação, versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês, 7º será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do meu povo. Irmãos, expiação nada mais é do que remir por sacrifício, ou de forma mais contundente, oferecer um sacrifício do inocente pelo pecador. E foi isso que o Senhor fez lá na cruz. Em outras palavras, nada mais é do que substituição. 1 João 1 João capítulo 1, versículo 8. A expiação fala de Cristo como nosso substituto, Cristo como nosso representante, Cristo como nosso advogado junto ao Pai. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação, ou seja, Ele é a satisfação do coração do Pai, e o Pai se satisfaz no seu sacrifício, e somos aceitos nele, no amado, e nesse amado Ele também é o nosso advogado. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Eu ficava intrigado pelo seguinte: não poderia colocar Cristo como advogado desde o início? É a cabeça do homem, né? Mas a cabeça de Deus, os pensamentos dele lá em Isaías, o Senhor diz que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. E você vai perceber que essa penúltima festa da expiação, logo depois você tem tabernáculo. O Senhor está falando para nós, colocou essa festa de forma proposital, perto do tabernáculo, a festa dos tabernáculos fala sobre a sua vinda. Ele está dizendo para nós que desde o dia do Pentecostes, passando pelos ázimos, passando pelas primícias, passando pelo dia de Pentecoste, passando pelas trombetas, ou seja, toda a nossa vida, e perto da sua volta, que está relacionado com o tabernáculo, Ele sempre é expiação, Ele sempre é o advogado junto ao Pai. Do início da nossa vida até o final da nossa vida sobre a face da terra, Ele é o nosso advogado junto ao Pai, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não temos que lutar não, irmãos. Temos que tomar Cristo como nossa expiação, como nosso advogado, temos que descansar. Sabe por que precisamos descansar? Qual foi a causa que Jesus perdeu junto ao juiz de toda a terra? Você se lembra de alguma? Irmãos, é como você tivesse uma causa que você não sabe como resolver. Você é culpado, mas você não sabe como resolver a situação. Você constitui um advogado. O advogado vai estar junto ao juiz. Tem um monte de testemunha contra você, irmão. Tem um mundo.
tem a carne, tem o pecado, tem o ego, são testemunhas contra nós, ou não? Mas que o Senhor está apresentando para nós, para que a gente entre no descanso. Ele é o advogado que nunca perdeu uma causa sequer. Então o que é que temos que fazer? Descansar no fato de que Ele é o nosso advogado. E quando chega no final, nós temos algo interessante, que é a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, vamos voltar lá para Levítico 23. O Senhor também fala que é santa convocação, nenhuma obra servil fareis, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, no 8º dia tereis santa convocação, verso 36, ofertas queimadas ao Senhor é reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Novamente o Senhor está enfatizando descanso. Essa festa dos tabernáculos, ela aponta claramente para o povo de Israel e para nós espiritualmente. O povo de Israel tabernaculou no deserto por quase aqueles 40 anos. E depois de tudo aquilo, o Senhor colocou ele, fez com que eles tomassem posse da terra prometida. Mas depois de um tempo, esse mesmo povo Israel peregrinou por várias nações, até 1968, 48, onde o Senhor retornou novamente o povo para a terra, e Israel está lá mais ou menos por quase 70 anos. A festa dos tabernáculos fala para nós que nós não temos, irmãos, nem possessão, nem riqueza, nem propriedade, nada nessa terra, porque a nossa pátria é uma pátria dos céus. E o apóstolo Paulo vai falar para nós: pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morremos, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, Cristo é a nossa vida. Então nós estamos, de alguma maneira, quando nós entramos na festa dos tabernáculos, o Senhor vai fazer um tabernáculo de 1000 anos conosco. Esperamos em Deus, nas suas misericórdias, que naquele dia, se o Senhor permitir, sejamos seus vencedores e estejamos nessa festa de 1000 anos. Mas depois dessa festa de 1000 anos, nós vamos entrar no dia eterno. E nesse dia eterno, nós vamos tabernacular com Ele, e Ele vai tabernacular conosco. Nesse exato momento que estamos aqui, é interessante o que o João diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Na verdade, Ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas a gente olha assim, Ele tabernaculou lá fora, não foi isso que aconteceu? Mas agora o verbo está tabernaculando aonde? Aqui dentro. E quando nós olhamos o livro de Ezequiel, aqueles capítulos ali de 40 a 47, ele vai falar da sua habitação agora fixa. Ele não fala mais de tabernáculo, ele fala agora de templo. Dentro do templo do Senhor tem 3 coisas interessantes que acontecem. Vamos pegar lá, para que os irmãos possam fixar o assunto aí, e depois, queira o Senhor, se quiser usar para poder falar o coração, e o Senhor também possa falar o nosso coração dentro desses textos. Livro de Ezequiel, capítulo 43. No versículo 4 diz o seguinte, para poder concluirmos aqui: a glória do Senhor, Ezequiel capítulo 43, verso 4. Ele tabernaculou, mas o desejo dele era ter um lugar fixo. O lugar fixo do Senhor é o nosso espírito, irmãos. A glória do Senhor, Ezequiel capítulo 4, Ezequiel 43, verso 4 diz assim: a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito, maiúsculo, me levantou e me levou ao ato interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo.
Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e um homem se pôs de pé junto a mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então você pega essas três palavras que o Senhor está falando aí, com relação à realidade do Espírito Santo vindo para o interior do templo. Ele diz que vai habitar para sempre no interior do templo. Ele diz que é o lugar do trono dele. E ele ainda diz que é o lugar da planta dos seus pés. É o lugar onde ele se move, irmãos. É o nosso interior. E nós precisamos experimentar desse Senhor como nosso descanso hoje. Se tem alguém aqui nessa manhã que não conhece o Senhor, Cristo é o Cordeiro Pascal de Deus. E quando fala essa expressão nas Escrituras, fala de que um anjo da morte veio para eliminar todos os primogênitos daquele tempo lá, sobre a terra do Egito. Mas aqueles que se abrigaram dentro das casas, onde houve um sacrifício de um cordeiro, e o sangue foi colocado nos umbrais da porta, o anjo da morte passou e eles foram salvos. Mas não apenas foram salvos, eles se alimentaram, descansaram e cingiram os seus lombos para a peregrinação. Irmãos, tudo o que estamos falando aqui tem a ver com a reunião de partir do pão. Se você olhar bem, tudo isso acontece quando nós estamos aqui juntos. Cristo como Páscoa, Cristo como ázimo, como nossa santidade, nossa vida, o que nós devemos comer, que também tem esse aspecto do que nós estamos comendo tem que ser santo. Cristo como primícias, sempre podemos tocar nessa reunião e no frescor da vida de ressurreição do Senhor. Cristo como Pentecostes, Ele enviou o seu Espírito e precisamos estar debaixo do reger do Espírito Santo. Cristo, irmãos, como aquele que nós precisamos anunciar nessa reunião, porque diz claramente: todas as vezes que comermos este pão e bebermos do cálice, o que é que nós fazemos? Trombeta, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas se alguém está aqui, jururu, vivendo a situação difícil, com os faróis quebrados, com os pneus furados, com tanta testemunha contra você, nessa reunião o Espírito Santo tem que enfatizar Cristo como nosso advogado. E temos que proclamar, irmãos, a plenos pulmões, sabe o quê? Que como Cristo como nosso advogado e como aquele que não perdeu nenhuma causa, nós podemos proclamar nessa manhã aquilo que o irmão Lance Lambert diz. Ele diz assim: Cristo, nossa oferta toda inclusiva. Não existe pecado ou culpa que não possa ser expiado, não possa ser perdoado, não possa ser coberto com o sangue do Senhor Jesus. E Ele satisfaz, irmãos, Ele é a satisfação do coração do Pai. E Ele estando em nós, Ele pode produzir essa satisfação pelo Espírito Santo. Não percamos isso de vista, porque cada uma dessas festas solenes ocupa justamente o espaço dos 7 dias da semana. Já percebeu? E em cada dia da semana, nós precisamos tornar essa reunião de partir do pão uma festa solene aqui dentro. E pedimos ao Senhor que nós possamos entrar no descanso de cada uma dessas realidades. E a última festa é o que proclamamos no final da reunião, tabernáculo, ou seja, esperamos até a sua vinda. Então o que é que vamos fazer na reunião de partir do pão? Vamos contar a história da redenção. A história da redenção está na festa, irmãos, nas festas. Não começa com ressurreição, começa com sacrifício, com morte. E através da morte do Senhor e esse anúncio, nós estamos aguardando Ele vir. Então, se alguém nesta manhã precisa de descanso, nunca vi, irmãos, uma geração tão precisando de descanso como a nossa geração. E o Senhor continua sendo o mesmo. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e tereis descanso para as vossas almas. Mente, emoção e vontade debaixo do descanso do Senhor. Então vamos fazer um exercício para terminar? Vocês estão dispostos a fazer um exercício? Vamos terminar com esse exercício simples, mas acho que vai fixar as coisas aí na cabeça dos irmãos. Levítico capítulo 23. Eu vou falar aqui a festa e vocês dizem descanso. Aí você pode dizer assim, irmão, talvez seja alguma coisa mecânica. Irmão, tome isso pela fé. Receba essa palavra no seu espírito pela fé. Páscoa. Primícias. Ázimo. Pentecostes. Trombeta. Expiação. Tabernáculo. O que é que vamos fazer hoje à tarde? Isso, amém. Senhor, nós te damos graças, e de fato o Senhor é o nosso descanso. Não temos dúvida nenhuma, Senhor. Muitas coisas sopram o nosso coração para a gente buscar tanta coisa para descansarmos, mas de fato proclamamos nessa manhã que Cristo é o nosso descanso. Que o Senhor nos ajude a entrar nessa realidade, Senhor. Que o Senhor nos ajude a tomar posse do que é nosso em Cristo Jesus. O Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Senhor, que coisa maravilhosa. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Cada um de nós segundo a necessidade. Cada um de nós segundo o estágio da vida cristã na qual nós estamos de acordo com essas festas. Alguns estão vivendo já o tabernáculo, Senhor. Muitos de nós estamos vivendo Cristo como nossa expiação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, a podermos tomar posse do que é nosso em Ti. Que o Senhor nos leve além da letra, tomarmos posse dessa realidade. Te agradecemos por esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém.